Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcio, sou gerente de infraestrutura da Renner, tá? E vou conduzir essa apresentação junto com o Carlos Henrique, que é o coordenador da área e o que responde pelos processos na gestão do nosso monitoramento, tá? Antes de mais nada, aqui eu queria agradecer a Zabixia pelo convite, ao Luciano, né? E é a segunda vez que a gente vem aqui. A gente veio no Zabix Conference aí de 2 anos atrás, aqui em Porto Alegre mesmo. Muita coisa mudou de 2 anos para cá, tanto em termos de conceito, que é um pouco que a gente vai falar sobre a questão de monitoramento aqui, quanto dentro de casa lá também o processo nosso também foi muito que alterado nos últimos 2 anos, tá? Então a gente teve que reconstruir toda a nossa plataforma de monitoramento. Nesses 2 anos eu tentei aprender letão, tá, Alex? Eu juro que eu tentei, né? Eu só consegui 2 palavrinhas aqui que eu entendi ali. Eu tentei dar uma traduzida, tá? Plataforma, que deve ser plataforma, né? E monitorings, que deve ser monitoramento, né? Mas eu não vou me atrever, como eu me atrevi há 2 anos atrás, de tentar falar isso aqui, tá? É do Google, tá? Então, se estiver errado, se tiver algum tipo de xingamento aí, tá? É culpa do Google, tá, gente? Antes de nós entrar na parte técnica, tá? Que eu vou falar rapidinho sobre a Renner, tá? Eu acredito que tenha bastante gente aqui de fora do estado que conhece a Renner dos anos 90 para cá, quando ela começou a fazer a sua expansão para São Paulo, tá? Mas ela vem lá de 1912, tá? Quando o seu A.J. Renner começou todas as operações aqui dentro do estado, tá? De lá para cá, a Lojas Renner, ela foi criada em 65, tá? E de lá para cá a gente foi sofrendo diversas transformações, né? Tá? Não vou entrar em cada uma delas aqui, que isso aqui dá uns 40 minutos só para falar sobre a Renner, mas o último grande marco que nós temos é a expansão para fora do país, né? Então a gente já tem 4 lojas no Uruguai. A semana que vem a gente abre mais 2, tá? Ficando com 6 lojas, tá? E que a partir daí tem planos de uma expansão para o resto do continente, tá? Hoje nós temos 330 lojas da Renner. As marcas que fazem parte do grupo também é a Camicado, tá? E o Com, que é uma marca de moda jovem, tá? Isso aqui está tudo lá no nosso site. Se quiser, tem todas as informações. A gente é uma empresa de capital aberto, tá? Então, todos os dados são públicos, né? Inclusive, eu peguei esses 2 slides de lá, tá? Vamos pro assunto que a gente veio para cá, tá? Falando do Zabix, tá? Acho importante a gente dar uma contextualizada do Zabix dentro da Renner, né? Nós começamos lá em 2008, tá? A primeira versão estável foi 2005, se eu não me engano. 2005, né? A gente começou lá em 2008 com a primeira implantação. Se a gente olhar para os marcos da empresa, foi quando a gente começou uma expansão muito forte. E a gente precisava ter o maior controle sobre todos os ativos de infraestrutura, né? Então, a implantação que foi feita lá foi muito na questão do monitoramento de redes e da nossa operação de data center, tá? Nós criamos, naquela época, visões segregadas por área de suporte. Então, cada área via todos os seus ativos de TI, de infraestrutura, tá? Lá em 2009, então, a gente criou a visão por serviço de TI, daí a gente começou a usar as funções web, testando o serviço, tá?
E a última grande alteração que a gente fez dentro da nossa plataforma foi lá em 2013, quando a gente expandiu para outras áreas da empresa todos os dashboards que nós tínhamos dos Zabbix, tá? Depois disso, a gente fez só pequenas melhorias, troca de versão, e foi muito do case que nós apresentamos aqui há 2 anos atrás. Porém, o cenário de ferramentas de monitoramento mudou, e está cada vez mais rápido isso, tá? Então, hoje, a ferramenta que se usa para fazer o processo tem que suportar cloud, tem que suportar SaaS, tem que suportar modelos híbridos, tanto de infraestrutura quanto de operações, tá? Não adianta a gente fazer o processo lá de monitoramento só do modelo só que ativo de rede e server, se está no ar, que up-down. A gente precisa de mais, né? Porque tem muita coisa nova que está chegando dentro do mercado, tá? Como, por exemplo, DevOps, IoT, microserviço e várias novas tecnologias que se tem aí nos últimos anos, tá? Com isso, no ano passado, a gente repensou o que nós queríamos de plataforma de monitoramento, tá? E nós chegamos à conclusão que a gente precisava de uma plataforma simples, automatizada, extremamente automatizada, para dar menos manutenção da plataforma, integrada e, principalmente, colaborativa, tá? Que não só a área de infraestrutura configurasse ou consumisse todas as informações, tá? E procurar usar o que cada ferramenta tem de melhor, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho de como é que a gente montou a plataforma como um todo, tá? E, principalmente, começar a adotar o conceito de AIOps, que eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, tá? Ou seja, sair do modelo tradicional de monitoramento, onde eu tenho ferramentas de rede, ferramentas que fazem o processo de monitoramento de serviços que nós temos dentro do nosso data center, e ferramentas de monitoramento de performance das aplicações, onde eu só trato disponibilidade e performance, para uma plataforma onde eu consiga fazer uma análise de performance do ambiente. E aí, esse conceito de AIOps vem do Gartner, de 3 anos atrás, quando eles começaram a falar nisso, tá? Que é nós começarmos a utilizar conceitos como Big Data, Machine Learning, para fazer predição de eventos de infraestrutura, tá? Isso é onde a gente quer chegar, a gente está no meio desse processo, tá? Ou seja, que eu não falar só de ferramentas de infraestrutura, mas eu começar a correlacionar eventos e incluir digital no processo, na questão de experiências do cliente com as plataformas de digital e todas as outras siglas e técnicas que nós temos quando se fala na disciplina de monitoramento, tá? Qual foi a solução? Tá? Inclusive, a gente chamou o nosso Zabbix dentro de casa de AIOps. Então, aiops.lojazena.com.br, né? Para a gente começar a falar mais sobre esse conceito dentro de casa. Ele é o cara que está no meio do nosso processo lá de monitoramento, tá? E a gente cercou de 5 outros processos ou pontos que a gente entende que são bastante importantes. Que é automação, e aí nós quer automatizar inserção de hosts, configuração de agent, daí o Carlos Henrique vai entrar no detalhe de cada uma dessas 5 frentes, tá?
integrar com as plataformas que nós temos, tá? Nós somos muito fortes em Oracle, VMware e Cisco. Cisco a gente é fim a fim, todos os componentes de rede. Nós temos uma plataforma muito grande de virtualização. A gente é Oracle, a gente consome Oracle em praticamente todas as nossas aplicações. Quem é que faz melhor o monitoramento de Oracle? É o Oracle Enterprise Manager. Tá? Quem é que faz o melhor processo lá de monitoramento de máquina virtual? É o VMware, VROps, vCenter. Tá? Quem é que faz o melhor processo de monitoramento de redes? É o Cisco Prime. Tá? Como nós usamos massivamente essas três grandes plataformas, são elas que fazem o processo de monitoramento desses ativos, onde a gente integra com o Zabbix. Tá? Então, essa foi a grande diferença que a gente construiu no que tange como é que a gente faz o monitoramento dos nossos ativos. Tá? Depois a gente vai entrar no detalhe técnico mesmo de como é que a gente fez isso. Tá? Colaboração. Né? Quando a gente fala desses novos tipos de modelos de cooperação de TI, a questão lá de modo 1, modo 2, DevOps, a gente fala de ferramentas novas que tem no mercado. Tá? Qual é a melhor ferramenta no nosso entendimento de colaboração de dados? É o Slack. A gente integrou o Slack com a nossa plataforma. Telegram, a parte lá de mensagens e de conversa entre o Telegram e a nossa plataforma lá de monitoramento. Tem algum evento crítico dentro da infraestrutura. A plataforma liga para a gente através da integração Asterix versus Zabbix. Tá? Então a gente se cercou, tu viu que não nós até tentamos procurar uma plataforma que faça tudo isso. A gente descobriu que não existe o unicórnio rosa, um chifre de ouro, tá? Então, a gente acabou saindo das grandes suítes ou a gente descartou as grandes suítes para entrar nessas ferramentas que fazem o melhor trabalho dentro das suas especialidades, tá? Nessa linha, então, na questão de inteligência, correlacionamento dos eventos, de log, e aí a gente usa fortemente o Oracle Log Analytics, que fica em cloud. A gente está testando bastante o Big Panda, que é uma ferramenta totalmente na nuvem, fantástica, que ela mostra, reduz drasticamente o tempo que tu perde para ver onde o evento começou, qual foi o primeiro host que começou a alertar uma crise, né? Então tu consegue reduzir bastante o tempo de recuperação. E a própria ferramenta da VMware, que já aplica conceitos lá de machine learning e correlacionamento. Então, ela começa a captar que a gente vai poder ter algum problema de CPU, de máquina, antes, e a gente consegue pegar pela própria plataforma do Zabbix. Tá? E a apresentação, extremamente simples. Tela de eventos do Zabbix, alguns gráficos e Grafana. Tá? Esse é o contexto da nossa plataforma que nós redesenhamos ela. Tá? Hoje, a gente tem 2.700 hosts, 232 mil itens, 120 mil triggers, 59 pessoas utilizando diariamente e o NVPS é de 1.185. Eu vou passar agora para o CH, para o Carlos Henrique aqui, que ele vai começar
explicar tecnicamente quais foram as estratégias que a gente teve para conseguir fazer com que isso aqui funcionasse e ficasse mais simples a gestão e uso da nossa ferramenta de monitoramento. Contigo. Ok, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade, pela presença de todos. Tá? Vamos tentar entrar um pouco mais no detalhe desse modelo. A gente sabe que o Zabbix é uma ferramenta fantástica, que ela ela é muito maleável, então a gente consegue fazer muita coisa com o Zabbix. A gente teve a experiência aí de várias plataformas, das plataformas mais conhecidas de mercado, como o próprio OpenView da HP, ou o Tivoli da IBM, via um parceiro nosso de outsourcing de data center. E a gente esbarrou sempre em muitos problemas de monitoramento que acabava fazendo com que os times de bancos de dados, Middleware, Linux e assim várias outras competências criarem seus próprios monitoramentos porque a plataforma como um todo acabava não funcionando. Tá? O Márcio acabou entrando bem no detalhe assim, de alguns pontos do conceito e eu vou explorar um pouco mais isso. Tá? Então, falando sobre a parte de automação, a automação eu acho que é uma das coisas que fizeram mais diferencial dentro desse projeto, lá dentro da Renner. Começa pelo próprio deploy da plataforma, o Zabbix Server, o banco, a parte de proxy, o Grafana, tudo isso foi deployado através de Infrastructure as Code. A gente usou o Salt para isso, uma parceria com a Unirede. O Thiago Mello até vai ter uma palestra agora à tarde não bem sobre o deploy do Zabbix, mas sobre essa questão de integração com Salt, mais Git, ou seja, versionar essa plataforma. Né? Isso nos trouxe um ganho de provisionamento da plataforma muito grande e quando a gente precisou fazer alguns testes, algumas coisas e provisionar novamente a plataforma para um ambiente de dev, de homologação, isso se tornou bem mais simples. Tá? Outra coisa é a automação, ou aquelas ações que a gente configura dentro das próprias triggers, dos actions ali dos Zabbix, para tomar algumas atitudes dentro do ambiente. Isso não é nada novo, eu acho que muitos de vocês aqui devem utilizar isso na casa de vocês aí. Né, que é restart de serviços, limpeza de um diretório baseado numa trigger. Confesso que a gente não utiliza muito isso. Tá? No passado aí a gente chegou a usar muito mais e acabava que se automatizava muito uma retada. Né? Aquela coisa, cara, em vez de corrigir essa causa raiz do problema, fica automatizando uma marretada ali. Então a gente começou, vamos focar mais em resolver os problemas, dar mais trabalho, mas a gente não usa muito esse cara aí. E aí eu até deixei com um pouco mais de destaque para vocês aqui, é a questão da automação na inclusão dos hosts. Tá? Também, essa experiência a gente teve com várias ferramentas, inclusive com os Zabbix dentro da Renner. Tá? O que a gente fez? Uma premissa que nós definimos foi, cara, todo monitoramento tem que ser automaticamente criado. 100% é criado? Não tem, eu vou falar para vocês uns 2% ali talvez que a gente teve que criar na mão. Tá? Mas hoje, se eu entrar nos meus hosts dos Zabbix e deletar praticamente todos os hosts, ele vai recriar tudo automaticamente. E por que isso? Tá? Porque nós temos um ambiente dentro da Renner, cada um tem sua realidade aqui na sua empresa, mas a nossa realidade é uma realidade de criação de máquinas muito frequente, de banco de dados e tudo. É tudo muito rápido. A gente tem plataformas de automação para essa questão de criação de ambientes e acabava que monitoramentos muito importantes passavam. Ou a gente gastava muito tempo para monitorar alguma coisa. A gente já teve situações aí de bancos de dados, de projetos maiores, a gente levar 3 meses para implementar todos os monitoramentos daquele ambiente. Esse ponto é importante, porque às vezes a gente perdia mais tempo criando o processo de monitoramento de um serviço novo, de um ambiente novo, do que propriamente criando ele. Né? Criando ele, tu entra em um portal hoje e diz, quero tantas máquinas, tanta CPU, segmento de rede, etc., já cria tudo, já entrega pronto. Aí depois vinha o time de monitoramento. E aí demorava 2 semanas para criar as triggers, os itens, hosts. Né? Então, esse foi o primeiro ponto nosso. Cara, se nós formos criar uma nova plataforma, ela tem que ser automatizada. A gente tem que perder o mínimo de esforço na criação dos monitoramentos. E essa parte da automação, ela dá bastante trabalho, é muito tentador ir nos Zabbix criar um host, atrelar o template na mão. Teve caso, por exemplo, do switch SAN, que a gente disse, mas, cara, eu tenho 4 switches SANs Cisco.
por que eu vou criar uma automação ou vou configurar lá meu LLD, meu Discovery de SNMP para pegar esses 4 caras só? Por que eu não crio na mão? E aconteceu agora há pouco tempo de a gente ter uma crise, ter que rapidamente trocar os switches. Eu não me preocupei com monitoramento, porque no momento que eu liguei os switches novos, ele já estava monitorando. Tá? Para isso, o que a gente tem utilizado? Basicamente, a gente tem utilizado recursos do próprio Zabbix, que é o auto-registration ali, usando, dependendo do ambiente, por exemplo, a gente tem um ambiente de Kubernetes. Kubernetes tem alguns templates específicos. Então, quando o ambiente provisiona um novo host de Kubernetes, um Docker, automaticamente nesse servidor vai um host metadata, dizendo que aquele cara ali é um cara de Kubernetes de produção. E ele vai para os grupos de monitoração, aplica os templates, algo que o Zabbix faz nativamente. Aquilo que fala SNMP, geralmente a gente usa tanto switches e outros equipamentos, a gente acaba usando o Discovery de SNMP. A gente tem mais aí de 500 equipamentos que foram descobertos e são adicionados por ele. Sim, demora, às vezes o LLD demora, o Discovery demora bastante para achar os hosts, mas para nós atende, tem funcionado bem. Tá? Parte dos LLDs também, Low Level Discovery, a gente utiliza bastante, depois eu vou falar um pouco mais disso na parte de integração, API e tudo mais. Uma curiosidade, tá? Quantos aqui hoje automatizam a criação dos seus itens dentro do Zabbix? Quem usa Zabbix aqui? Legal, né? Legal. Vocês não gostam de passar trabalho, então, como eu, isso aí. Parece uma coisa muito básica, né? Mas se a gente pegar a nossa plataforma antiga, a gente tinha muito mais de 2.000 hosts e eram todos criados à mão, tá? Então é um trabalho herculano. O tempo está curto, vamos lá. Então, algumas telas, as telas também conhecidas aqui dos Zabbix. Então, a parte de Discovery, a gente utiliza lá no OID, pegando a descrição do equipamento. Então, a gente sabe que se o equipamento é um Cisco MDS, se ele é um router, se ele é se ele é um SX, e a gente adiciona ele. A parte de auto-registration dos hosts também. Hoje, a plataforma, nós utilizamos o VRA, que é o Visualized Automation do VMware. Quando eu deployo uma máquina nova em produção, automaticamente a nossa máquina começa a ter o monitoramento mais básico. Tá? Falando um pouco da parte de integração, também tem uma coisa aqui meio relacionada à realidade da Renner, né? Que é uma realidade onde a gente tem plataformas, tem tecnologias muito bem definidas. O Márcio falou ali de Oracle, da parte de VMware. Então, nós já tínhamos ferramentas que faziam um monitoramento muito detalhado e muito específico dessas tecnologias, que abrangem quase todo o nosso data center. Né? Pegando ali a parte do Enterprise Manager, hoje todos os meus bancos de dados de produção Oracle estão no Enterprise Manager. O Enterprise Manager já me gera alerta se eu estou estourando uma área de disco, se eu tenho um lock no banco, se o consumo está muito agressivo, se o tempo de resposta do banco está alto. Inicialmente a gente pensou, vamos implementar isso nos Zabbix, vamos criar queries e usar um ADBC, um JDBC, um ADBC para isso. E a gente acabou entendendo que, cara, eu tenho essa informação muito bem feita já dentro dessas plataformas. Tá? Então, vamos usar o que tem de melhor delas para integrar com os Zabbix. Tá? Então, a centralização dos eventos, o Zabbix ele é a principal ferramenta onde nós temos os dashboards de atuação dos eventos e a gente centraliza nele. Tá? Essa plataforma acaba dando suporte aí às demais camadas que eu vou falar mais à frente. E outra coisa importante é que a gente faz a integração de eventos e não de dados de coleta. Então, se o Enterprise Manager diz que o meu DataGuard está com problema, está com lag, eu não preciso ficar coletando quanto tempo tem de lag para criar uma trigger nos Zabbix. A gente pega o alerta que o Enterprise Manager gerou e joga para lá. A mesma coisa do Cisco Prime, uma AP ela desassociou do controller, por exemplo. Ele gera um alerta, eu pego esse alerta, integro lá e os times ficam tendo tudo isso centralizado. Tá? Só fechando esse ponto, isso que evita de que, por exemplo, o DBA tenha as suas ferramentas e o NOC tenha as outras, né? E a informação não bate, né? Quando tu diz que tem lock dentro do ambiente, por exemplo, né? Porque está dando dentro do Zabbix, daí o cara vai entrar num Enterprise
Manager, vai entrar através de shell, vai ver que não tem, aí isso começa a perder a credibilidade da plataforma de monitoramento. Por isso que a gente usa ferramentas que os especialistas usam para integrar com o nosso Zabbix, que é consultado por todos, inclusive o nosso NOC. Tá, gente? Esse é o conceito que está por trás disso. A gente levantou um risco quando fez isso, né? Que é, poxa, mas aí eu tinha só os Zabbix que eu precisava manter no ar para cuidar do meu monitoramento, agora eu tenho mais um monte de ferramenta. A gente pensou nisso, e outra coisa é, cara, eu vou ter que ter um cuidado muito maior com essas ferramentas, sim. Né? Porque hoje o meu Enterprise Manager ou o meu VROps do VMware, ele não só faz um monitoramento detalhado ali, me ajuda no troubleshooting, mas agora ele compõe a minha solução. Se ele parar de funcionar, eu posso pegar um alerta importante que o meu time 24/7 não vai ver. A gente achou que isso poderia ser um problema, e não foi, tá? Essa é a nossa experiência, tá? A experiência que a gente teve foi que as pessoas começaram a olhar com muito mais cuidado para essas ferramentas e manter elas de uma forma melhor. Então, o meu analista lá que está envolvido com o VMware, o cara de virtualização, disse, cara, eu queria ver quando o meu VMware vSAN começa a gerar um objeto lá que está corrompido. Eu quero ver isso na plataforma, então ele vai lá, ajusta e já adiciona. Então, a gente tem colhido muitos frutos em cima disso, tá? A gente pode até falar depois, quem quiser conversar mais no detalhe, a gente conversa sobre isso. Passei um pouquinho rápido aqui. Tá, utilização de recursos nativos dos Zabbix, essa integração a gente usou também o que os Zabbix têm naturalmente, usando external scripts, usando o SNMP Trap, Zabbix Trap, então aqui não tem nenhuma mágica, tá? Essas ferramentas que a gente integrou, a maioria fala em API, então a gente usou a conexão de API, algumas consultas em banco de dados e algumas SNMP Trap. Né? Passar um pouco mais rápido aqui, um exemplo do Enterprise Manager, ele me avisando que eu tenho um problema no banco de dados, no DataGuard, e automaticamente ele coloca na minha tela, o pessoal do time já reconhece o alerta e assim vamos em frente. Outra coisa, tá? Tudo que eu crio nessas ferramentas automaticamente tem que ser integrado aos Zabbix. Então o DBA foi lá, adicionou um banco novo no Enterprise Manager, que também isso é automatizado hoje, automaticamente ele tem que fazer todo o fluxo e funcionar tudo sozinho, tá? Falando da parte de colaboração, por que a gente chamou colaboração? Não falamos mensagem, tá? Isso aqui é um envio de alerta para um Telegram. O que tem a ver com colaboração? Também tem a ver com a experiência que a gente teve, tá? Quando a gente integrou a ferramenta com o Slack e com o Telegram, o que aconteceu, tá? Por exemplo, aconteceu essa semana lá, um evento de middleware disparou para o time de middleware. O time de middleware tem um grupo dele no Slack e eles olharam, esse alerta aqui, cara, eu acho que é uma coisa grave. E aí eles começaram a conversar dentro do fórum onde estava o alerta. O alerta está lá no Slack do grupo, eles começaram dentro daquele grupo discutir sobre aquele alerta e um cara lá se acusou. Não, isso aí é uma manutenção que eu estou fazendo. Aí os outros já xingaram os caras. Cara, botou em modo de manutenção o host, está gerando alerta falso aí e tal. E ao mesmo tempo eles vão discutindo sobre melhoria das triggers, sobre melhoria do monitoramento. Então é algo colaborativo. E a gente acabou melhorando muito o monitoramento por causa disso, tá? O Telegram também tem essa mesma... alguns usam mais o Telegram, alguns usam mais o Slack, tá? Eu acabo usando mais o Telegram. O Asterisk foi uma integração que a gente fez para eventos mais severos. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Aconteceu há um tempo atrás, aí, alguns meses atrás, um problema de aquecimento do nosso data center, tá? Em Porto Alegre. A ferramenta acusou, disparou no Telegram, disparou no Slack, caiu na tela do 24/7, só que o tempo para essas pessoas reagirem, existe um tempo, até as pessoas verem o que é o alerta e atrás. E eu recebi uma ligação no meu telefone, eu estava no meu carro, e eu atendi, aí a gente configurou o Asterisk, eu posso até depois trocar uma ideia mais, se vocês quiserem, sobre isso, falando, você tem um alerta de monitoramento, tal, uma mensagem padrão. E aí, baseado nisso, peguei o carro, fui direto para o data center, já foi acionando a Serco, as empresas que nos atendem, e a gente chegou e a gente tinha um problema, e nós teríamos uma crise muito grande se a gente tivesse demorado um pouquinho mais para atuar nesse caso. Então, a gente acaba usando a ligação só para eventos mais severos, até porque eu não quero ser acordado de madrugada, apesar de que eu sou hoje, né, alguns eventos, mas ficar sendo acordado pela ferramenta de monitoramento.
Tá? O Asterisk é open source também, e a gente consegue, inclusive, fazer algumas integrações mais profundas com esse cara. Por exemplo, eu quero que o cara digite, dê um OK e reconheça o alerta dentro dos Zabbix. Isso é possível. Então, o acionamento também, usando o que os Zabbix têm de padrão hoje, a gente faz acionamento através de actions, baseado nas severidades das triggers, baseado no tipo de grupo, usando os mídias. Hoje o Slack ele é um mídia lá dentro das mídias, ou seja, tu tem e-mail, tem SMS, tem Slack, e a gente tem também um asterisco lá dentro. Então, o cadastro do telefone do cara ou do grupo vai dentro do próprio usuário cadastrado nos Zabbix. Tá? Então, a gente adiciona uma mídia a mais lá, o telefone do cara, uma mídia do tipo asterisco. Então, quando cai naquela condição das triggers, vai acabar acionando eles. Tá? Algumas telas também. Aqui eu fiz um teste, eu disparei uma trigger aqui para mostrar a ligação, a parte do IOPS e do Slack aí também. Tá? Falando da parte de apresentação, também nossa premissa é ser simples. Tá? Então, hoje nós temos um time 24/7 em São Paulo, que fica olhando para essa tela o tempo todo. Os nossos especialistas ficam com essa tela aberta, que é a tela de triggers dos Zabbix, uma tela simples e muito funcional. Tá? Então, eles ficam olhando para isso, tratando esses eventos. Tá? E nós temos utilizado o Grafana para a parte de gestão à vista. Então, aqueles dashboards gerenciais, aquelas coisas para mostrar a saúde do ambiente como um todo, a gente acaba usando esses caras. Tá? Traz uma visão operacional estratégica. Aqui algumas telas. Deixa eu só falar umas coisas para vocês a respeito disso, tá? Também de experiências que a gente teve na Algezend. Se a gente pegar a nossa implementação anterior de Zabbix, aí a gente tem mais de 300 dashboards dentro desse cara. Tá? Se a gente usa 5 é muito. Tá? Porque vem um cara, eu gostaria de ver aqui o meu storage comunicando com não sei o que, Tá, beleza. Mas tu vai usar isso, você vai ficar numa TV, o time de operação vai olhar para isso, vai olhar, às vezes o cara olhava um dia, uma semana e jogava fora. Então a gente teve muito esse cuidado de, cara, o que realmente a gente vai utilizar. Então, essa tela aqui é uma tela que fica hoje na TI, quem for visitar lá vai ver, mostra como é que está, se todos os sistemas estão lá, os principais sistemas, saúde, data center, né? A tela de triggers bem padrão. Então, a ideia aqui é a simplicidade. O Grafana, acredito que muitos de vocês já usem com o Zabbix, ele tem um data source já nativo de comunicação com o Zabbix, né? E o Grafana também ele é muito responsivo na parte de mobile. Então, a gente também usa no celular, funciona muito bem. A dica aqui é, questionem muito quando as pessoas vierem pedir para criar um dashboard, porque se gasta muito tempo, se gasta muito recurso de construir um dashboard que às vezes não vai ser utilizado. Na prática, isso aconteceu muitas vezes com a gente. Tá? E o Grafana ele é muito bom, principalmente para os chefes, né? Gostam de ver os gráficos, eles não entendem, né? Tem música que não entende, quem tem ali. Eu não vou falar do meu chefe. Verde e vermelho, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O nosso diretor de TI, ele passa todo dia, para essa tela e fica olhando assim. Daí ele chama, Márcio, vem cá. O que é isso aqui? Ele vai lá e já fala. E realmente ele se sente seguro porque ele sabe que a operação está ok e é uma visão real de como é que está a nossa operação. Então, é importante a gente entregar isso para o nosso negócio. Tá? Transparência, né? Transparência. Aqui é um outro dashboard também que a gente utiliza da parte de lojas. Esse cara aqui não é Grafana, esse aqui já é um mapa mais tradicional. Tá? Então, quantas lojas, qual é o estado ali que está sendo afetado que as lojas estão sendo afetadas. Amarelo é quando eu tenho uma loja em contingência, vermelho quando ela está fora, disponível. Tá? Parte de inteligência, e aí é o último tema aqui, daqueles que a gente mostrou, daquelas camadas. Depois eu vou dar algumas dicas das lições aprendidas. É difícil aplicar a parte de inteligência em cima desse cara, não é fácil, a gente tem quebrado muito a cabeça, mas é necessário. Tá? Então o Márcio já falou um pouco do Big Panda, que é um exemplo que a gente está usando, Log Analytics da Oracle, para a questão de predição, e o Visualize Operations também, que a gente utiliza bastante. Tá? Acho bom também dizer que nós criamos uma parceria muito forte com a área de BI, né? E a gente está começando de
diversas provas de conceito para a gente criar dentro de casa, Big Data, para a gente não saturar o próprio Zabbix com informações históricas, né? Então é muito importante. Esse processo aí de monitoramento foge cada vez mais da área de infraestrutura e engloba outras áreas e com outras tecnologias. Então a gente tem uma pessoa do time de infraestrutura dentro do time de BI, só para entender e ver como é que a gente consegue cruzar as informações lá do nosso negócio junto com as informações e com todos os logs que essas plataformas fornecem, tá? É muito importante isso, tá? Senão a gente não consegue analisar o histórico e começar a fazer a predição, que é se antecipar a todos os eventos. Vou dar um exemplo rápido para vocês, o tempo está curto aqui, sobre o VROps. A gente tem uma experiência bem recente com os algoritmos de Machine Learning que ele apresenta. Eu sempre fui meio cético com a questão de Machine Learning, né? A gente que está no dia a dia ali, às vezes os caras, implementa Machine Learning. O que é isso, cara? Estou botando meu ambiente no ar aqui, estou mantendo meu ambiente. E a gente teve uma experiência recente, que ele avaliando o comportamento das máquinas virtuais, avaliando o sizing do ambiente, tu olhava para o VMware e tu dizia, não, eu tenho 50% de capacidade ainda para utilizar na questão de CPU. Aí o VROps disse, não, cara, tu está em 102% de utilização num dos teus clusters. E a gente começou a ir atrás, e ele fez o correlacionamento, pegou os períodos de pico, e ele deu uma sugestão. Mexe, você está usando parâmetros de memória, de utilização de energia padrão na tua máquina, te recomendo que tu troque isso. A nossa contenção em CPU estava em mais ou menos 15, 20% no cluster. Eu dei risada no início, né? O que tem a ver, eu vou mexer? A gente estava pensando já em comprar máquina para aumentar o cluster. A gente pegou uma das máquinas, fez um teste e caiu para zero a contenção quando a gente mexeu no parâmetro de energia que a ferramenta sugeriu. Então a gente fez isso no cluster todo e a gente reduziu para zero e a utilização caiu abaixo de 60%. Tá? Então é algo necessário, estamos trabalhando para isso, dá trabalho, mas a gente vai ter que evoluir nisso. O que a gente aprendeu com isso, a gente acaba testando diversas tecnologias novas e conceitos novos, né? Tem que estar aberto a esse tipo de tecnologia. A gente fala muito disso, né? A questão de digital, né? Então a gente está trazendo ao máximo todos esses conceitos para dentro da infraestrutura, que a gente acha que o futuro está por aí, né? Tá dentro desse ponto, né? Cada vez menos ver disponibilidade e mais se antever a todos os eventos. Esse é o conceito. 2 minutos. Temos 2 minutos aqui, vamos correr algumas telas, Big Panda, a parte do VROps integrado com o nosso Zabbix. Tá? Algumas lições aprendidas, algumas coisas parecem óbvias, mas para a gente pesou muito. Monitore somente o que é necessário, evite usar os templates totalmente default, né? Então, revisar muitos templates, revisar os períodos de coleta e armazenamento. Era muito comum a gente pegar, às vezes, uma coleta de a cada 1 minuto, tá, mas coletando a cada 1 minuto, mas tu precisa disso. Se levar 10 minutos para tu ver esse alerta, vai fazer alguma diferença. Então, mexer nisso, isso trouxe muita performance e economizar espaço. Precisa fazer sentido, é algo que parece muito simples, mas a gente já implementou muito monitoramento inútil. Então, a gente tomou um cuidado disso na nossa plataforma. Automação, automatize ao extremo. Isso evita que coisas importantes passem despercebidos e também salva nosso tempo para atividades mais nobres. Integração, a dica é, se você for integrar outras ferramentas para a questão de eventos com os Zabbix, a gente precisa olhar para essas ferramentas e limpar elas, revisar as triggers, revisar os templates antes de integrar, para não jogar um flood lá de lixo e informação desnecessária para os Zabbix. E a nossa experiência foi que quando a gente começou a dar mais valor para essas outras ferramentas, integrar com os Zabbix, elas se tornaram mais importantes, mais vistas e melhor utilizadas dentro da rede. Colaborativo, então, e aí a gente fecha, é importante que as pessoas que utilizam a ferramenta, elas possam contribuir na evolução da ferramenta, elas tenham voz para dizer, cara, eu queria melhorar esse monitoramento. A gente percebeu nas outras plataformas, se uma pessoa levava
às vezes dou um mês para implementar o que o cara pediu, o DBA, o cara de middleware, o cara acabava querendo o monitoramento dele e esquecia a ferramenta, abandonava. Então hoje a gente cria um monitoramento muito rápido quando os times pedem. Tá? A gente definiu pessoas-chave dentro de cada uma das áreas que conhecem os padrões e sabem criar os monitoramentos. Tá? E aqui, gente, isso é uma jornada, por mais buzzword que possa parecer, né? Nós temos as nossas convicções para onde esse processo de monitoramento, e digo mais, a área de infraestrutura dentro das empresas está caminhando, né? Cada vez mais algoritmos, cada vez mais falando de cloud, cada vez falando mais de infra as code. A gente está num processo muito grande dentro da equipe de capacitação e automação de toda a infraestrutura para que a gente seja mais produtivo e que a gente consiga atuar muito mais perto do nosso negócio do que propriamente infra para infra, né? Então esse é o nosso mantra lá dentro, né? Que automatizar, correlacionar, predição, para que a gente salve tempo, para que a gente consiga atuar nas demandas do nosso negócio, tá? E é isso, gente, né? Esse é o nosso... tudo que tem acontecido, ó. Paudias. Obrigado. Thank you. Né? Ó, 3 palavras, né? Daqui 2 anos eu vou dar essa palestra em letão aqui, né? Para o nosso amigo Alexei, né? Isso é o que aconteceu nos últimos 2 anos, né? A gente repensou totalmente a área e principalmente totalmente esse processo dentro da Renner, né? Então é cada vez que aproximando mais a visão de negócio da infraestrutura, tá? Infra por infra não se sustenta, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, obrigado. Aberto para perguntas. Fáceis, tá, gente? Opa, boa tarde, bom dia, né? Minha pergunta é um pouco sobre Grafana, a parte de visualização. Eu vi que vocês estão utilizando Grafana 5.0 agora, saiu recentemente. Como que vocês dividem essa parte de permissionamento? Até a versão 4 nós tínhamos que criar organizações para separar por áreas. Já na 5 a gente pode dar permissão por folders. Como que vocês estão utilizando hoje isso? Legal, outra pergunta. Hoje, os dashboards que mais estão sendo utilizados, eles estão... A gente está usando ainda a organização, tá? Para separar um pouco isso. Como ele é mais para gestão à vista, a gente tem digamos assim, um perfil, é um usuário de dashboard mesmo, só com visualização para as TVs que a gente tem, tá? E aí a gente não foge muito disso, tá? E alguns times que utilizam, por exemplo, eu mostrei uma tela ali que é a tela do e-commerce, que integra com o nosso F5 e pega várias informações. E aí quem utiliza é o time de e-commerce que tem um pouco mais de permissão até para trabalhar naqueles gráficos, para mexer dentro daquilo ali. Tem uma iniciativa que a gente está vendo para colocar o dashboard, alguns dashboards dentro das lojas, para que os regionais e que para as lojas possam ver a saúde dos seus ambientes. E aí sim também entra a questão do permissionamento. E aí a gente pensou em separar em uma organização diferente, só para eles, e aí com um perfil só de leitura para os usuários que eles têm. Tá? Mas é bem simples, tá? A gente não está fazendo nada muito complexo aqui. Legal, só mais uma pergunta. A questão que vocês estão pensando em expandir isso para as lojas, vocês já pensam em criar alguma automação para a criação da organização? Você comentou que a parte dos APIs no Grafana é default, mas a gente tem que instalar um app, habilitar e assim vai. Vocês pensam em fazer alguma automação, alguma tela, alguma coisa para isso? Ou como está sendo trabalhado isso dentro da Renner? A tela que a gente pretende a gente colocar para as lojas é uma tela muito simples, muito parecida com aquela com as caixinhas verdes ali que eu fiz. Então a nossa ideia era filtrar, criar pelos grupos, que cada loja tem um grupo dentro dos ABICs.
Então, a gente está vinculado dessa forma ali dentro. Então, cada loja, isso fica no monitor deles, eles selecionam qual é a loja deles e eles visualizam a loja deles. O perfil deles é só visualização, tá? Não tem uma automação mais para isso. Tá? Acaba que quando ele seleciona a loja, a gente faz um filtro ali pelos grupos dentro das triggers, né? É muito simples, cara. A gente não pensou nada mais automatizado para isso. Tá? Okay. Opa! Cara, eu fiquei com dúvida quando vocês falaram que automatizaram os eventos para dentro dos ABICs, de ferramentas externas. O que geralmente, acho que a maioria do pessoal faz quando integra, né, até o que eu faço, é pegar, jogar os hosts para dentro dos ABICs, monitora lá dentro e joga os alertas para fora. Né? E me pareceu que os eventos vocês jogam de ferramentas externas para dentro dos ABICs. Vocês fizeram isso jogando através de API ou cadastraram tipo hosts fakes ou aqueles hosts lá? E com itens dentro dele, vocês coletam aquele evento que está lá fora. Isso. Não tem mistério, né? Então nós temos hosts, por exemplo, eu tenho um host chamado Enterprise Manager. Não tem mistério. E aí lá dentro eu uso um LLD, alguns casos a gente usa um external script que chama um API, tá? Não tem muito mistério para isso. Como a gente pega só evento dentro daqueles caras, acaba que fica... Isso não pesa para nós, a gente não sentiu nenhum problema de performance, nada com isso. E a gente conseguiu centralizar todos os alertas num lugar só. Tá? Mas é isso aí, não tem muito mistério não. Então, por exemplo, o Enterprise Manager ele faz um LLD, traz aquele formato JSON lá, padrão, né? Ele pega todos os targets que eu tenho. E para dentro de cada target, eu tenho os meus itens. Que são itens que eu vou buscar lá para ver se está ok ou não ok. É basicamente um ok ou não ok. Tu fez uma regra de descoberta, basicamente, lá, pegou o JSON, criou os itens e joga alertas lá. Exato. Então, se eu pegar lá uma instância de banco XYZ lá, eu digito ele está como se fosse um host. Para esse caso do Enterprise Manager, por exemplo, no Cisco Prime, a gente usou o host prototype para isso. Então, ele faz a descoberta dos meus targets ou dos meus hosts nas outras ferramentas, cria esses caras por host prototype e dentro desse cara ele faz as chamadas para fazer o monitoramento. Pô, valeu, eu não tinha entendido direito como é que um evento surgia do nada, não, sem host, sem nada. Não tem. E assim, a gente também, foi a forma que a gente descobriu, se alguém tiver uma outra forma, a gente fica aberto aí a aprender. Mas foi o que a gente acabou fazendo. Eu queria entender um pouquinho só do processo de integração que vocês fizeram dos alertas com a ferramenta de Service Desk de vocês, na parte de SLA, quando gera um evento lá no Dash, eu vi que vocês têm pouco, vocês têm 59 triggers para 2.000 hosts, né? Bem pouco. Não, são 59 usuários. Então... Não, triggers ali são... então beleza. Mas como funciona essa integração com o Service Desk, a SLA e etc? Hoje a gente usa uma solução em nuvem da CA, através da Capgemini, tá? Agora, recentemente, eles nos disponibilizaram alguns web services para isso. Tá? Então, a gente também usa a Trigger. Baseado na Trigger, a gente tem um action, né, para aquela Trigger. Você gera um chamado. Isso, gera um chamado. Por exemplo, entendi. Quando a gente fala de link de dados, tá? A gente tem mais de 500 unidades, a gente tem 1.500 links de dados aproximadamente. Que a gente aplica uma série de regras. Se falhar aquele tipo de monitoramento por 2 vezes em 4 minutos, ele ou dispara uma API para dentro do CA, daí abre um chamado para contar todo SLA para a empresa que cuida de redes, que faz o processo de monitoramento de redes, mas a gente já chegou a usar até o envio de um e-mail, né, também, que a ferramenta suporta a abertura de chamada através de e-mail, através de um template. Então, dependendo da tecnologia, é API, e-mail, trap, aí a gente se adequa à plataforma, mas tem uma série de regras para que a gente não comece a abrir chamados de falso positivo, né? Então, para link tem um comportamento, quando ele oscila, a gente criou uma série de regras para ver se realmente a gente está com esse link fora mesmo, para daí a gente startar o processo de gestão de serviço. Só complementando, perguntou também sobre a questão de como é que o time trabalha com esses chamados, né?
Isso. Tá. Como que esse chamado, esse alerta chega para a equipe? É isso que eu queria dizer. O que acontece? A gente optou por não criar chamados para tudo que gera alerta. Então, qual que é a ideia? O time trabalha nos eventos antes que isso se torne um incidente. Para nós, o incidente não é simplesmente a área de disco vai estourar. Não, o incidente, para nós, cara, estourou ou a aplicação está fora. Chamado é quando um serviço é interrompido. Quando é interrompido. Então, a gente faz a gestão da infraestrutura baseada nos eventos, para que antecipe todas as ações para não ter quebra de serviço. Quando tem quebra de serviço, daí sim tem um chamado aberto. Aí, para cada tipo de equipamento, tem uma série de regras para saber se é falso positivo ou não. Mas, por exemplo, a alarme do celular que vai estourar, Não é chamado, isso é evento. e aí quando você mexe com a equipe para ver se ela está trabalhando, assim, você falou que vai um alerta do Slack, e esse cara qual foi esse Slack? Foi longe. Vai pro Slack, Slack era bom. a ideia ali dentro ali, e eles resolveram. Tipo, você não tem depois um controle de que o cara trabalhou, que apontou lá no chamado, nada disso. Na verdade, assim, o pessoal usa a parte de reconhecimento do acknowledge dos ABICs, tá? A gente olha muito por isso, mas o foco aí vai um pouco da estrutura de cada empresa, né? A gente tem um contrato de SLA também com Acho que um ponto importante disso, só complementando, nós já tivemos todo evento de infraestrutura vira um chamado. Aí o cara fica mais preocupado em atender o chamado do que trabalhar na infraestrutura. Então, o cara tem que estar olhando a ferramenta de monitoramento, tem que estar cuidando do chamado. A gente sabe que essas ferramentas de chamado, tu fecha chamado, tem a confirmação, 7 dias para reabrir. Então a gente separa bem. Cara, se teve quebra de serviço, tem chamado. Se não tem quebra, é evento. E aí a gente faz o monitoramento de todos os eventos. Quantas triggers foram disparadas, tem alguns reportes, então a gente olha lá no fim do mês qual foi a trigger que mais disparou. Aí a gente trata como gestão de problemas também para fazer essa ação mais proativa dentro do ambiente. Bom dia, dia. Me chamo Werneck, venho da Companhia de Águas do Rio Grande do Norte. E eu achei bem interessante quando você comentou na parte de automação, né? Para ciclo de vida de máquina virtual e tal. Então eu queria saber, na perspectiva de manter o agente dos ABICs atualizado, como é que vocês fazem para... Você iniciou a máquina, ela vem, né? Assim, você vem de um template ou você vem naquele esquema de automação da instalação, e aí ela sobe, você chama um puppet que instala os ABICs, como é que vocês trabalham isso? Essa parte é legal. Boa pergunta. A questão do Puppet a gente está trabalhando agora, a gente está bem no início assim, de utilizar o Puppet para fazer algum tipo de coisa assim, mais detalhada. Só que o que acontece? A gente utiliza hoje o Realize Automation. Então ele consegue fazer várias ações dentro das máquinas quando ele provisiona a máquina. E uma dessas ações é dizer no host prototype, a partir de um item de catálogo. Então eu tenho um catálogo que eu digo, essa máquina ela é um WebLogic, eu quero um WebLogic de produção que vai ter uma replicação para o meu DR, por exemplo. Então ele pega todo esse conjunto de informações, seleciona o template, faz o deploy da máquina, o agente já está lá. Eu preciso atualizar o meu agente. A gente abre os templates e atualiza o agente. Pode ser mais inteligente? Pode. Usando IAC ou outro tipo de tecnologia, de IAC mesmo, Salt, Stack ou qualquer coisa. Poderia ir lá buscar o cara e, em momento de deploy, já atualizar e instalar tudo. A gente optou por uma situação mais simples, que é deixar o agente, até porque a gente tem poucos templates, tá? Os templates não são muitos, então foi nesse sentido aí. Acho importante também, há cerca de 2 anos atrás, a gente começou a estudar muito DevOps e o seu ambiente, Git, Jenkins, etc. Então a gente entendia que a infraestrutura iria caminhar para esse lado, e realmente caminhou, né? Então hoje tu tem o conceito de Agile Infrastructure, né? Então esse é o nosso mantra, né? A gente está cada vez mais perto do que os times de dev fazem, só que dentro da infraestrutura. E aí é evitar
templates, mas e sim a gente construir que através de código todos os ambientes ou qualquer tipo de solicitação. A gente está bem na transição disso, né? Porque a gente há 4 anos atrás a gente implantou a nossa plataforma baseada nos templates, né? Então tem um template de máquina para WebLogic, template de máquina de banco, template de máquina de Windows, né? E a gente está desconstruindo isso, até porque tem um trabalho operacional maior do que a gente codificar a estrutura, que é bem o ponto que a gente está agora. Já tem algumas coisas feitas com Salt, a gente está num processo forte para começar a adotar Puppet de maneira massiva dentro do ambiente. Bom, obrigado. Tem uma pergunta, eu vou ser rápido, uma só uma grava. Uns 2 anos atrás eu fui uma série de palestras e uma delas era sobre a renda, a questão do fast fashion de mandar confecções para China, acho que é uma questão de um mês, sei lá. Vocês pretendem monitorar isso, todos esses passos, chegar na loja, distribuição, trazer essa inteligência para dentro dos veículos, toda essa plataforma, e até a questão de mapa de calor em loja, vocês têm a noção disso e trazer isso para dentro dos veículos? Sim. É mais 40 minutos, tá? Tem muita coisa acontecendo dentro da Renner, né? Assim como quase todas as grandes empresas têm as suas frentes de digital, tem as suas frentes de transformação digital, tá? Sim, a gente tem uma frente de trabalho usando, por exemplo, aplicações APM, né, como o Dyna, que é uma das grandes frentes que tem dentro da TI, mas a ideia é que a gente consiga transpor os processos nossos lá de negócio dentro da mesma plataforma de monitoramento. Tá? Sim, isso está acontecendo de forma muito forte dentro da Renner. Tá? É cada vez mais juntar e correlacionar o processo de negócio versus eventos de TI. Hoje, via Dynatrace, a gente já faz uma boa parte da experiência do usuário e do processo dentro do nosso e-commerce, por exemplo, até o cara... Funil de vendas e todos esses conceitos. Isso. Não, na loja, fisicamente, não. Hoje tem uma sala, digamos assim, uma sala de trabalho, onde tem um time só trabalhando nisso. Vai se utilizar as ABICs para integrar e monitorar tudo isso? A gente ainda não sabe. Tá? Hoje esse caso aqui, ele é bem infraestrutura e também chega a um nível de serviço com a parte de APM. Tá? Mas a parte de processo de negócio é uma discussão. A gente já fez isso, tá? Para que os outros ciclos de tempo já está mais do que estourado. A gente chegou a fazer isso dentro dos ABICs, tá? Uma época. Ou seja, o caminhão chegou, o cara bipou a nota, até a gente fez isso. Até para medir os tempos do processo todo, por exemplo, de expedição. A gente fez isso dentro dos ABICs. Só que a gente acabou gerando um overhead muito grande de processamento nos ABICs, fazendo consulta em banco, coisas que... e acabou morrendo. Como é que é? Desculpa? Sim, com o Dyna. A gente usa isso para alguns processos já com o Dyna. Quando ele clica no carrinho de compra, que ele escolhe o produto dele, como a integração até o fim da logística é via sistema, e todos esses caras estão integrados... As aplicações estão instrumentadas como... Não. Mas algumas específicas nesse tipo de caso. Eu preciso saber quanto tempo leva do cara clicar até gerar a nota fiscal para ser enviado para o caminhão. Esse processo a gente tem. Senhores, precisamos encerrar, então. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Outra salva de palmas. Obrigado.